que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. O capítulo de número 8 nos apresenta verdades libertadoras. Verdades estas que evidenciam o Evangelho em nós. O contexto do capítulo 8 é quando trouxeram uma mulher até Jesus e ela foi flagrada no próprio ato de adultério. Isso me assusta. Ela foi flagrada no próprio ato. Algumas versões dizem que ela foi pega no ato. Já aí se começa a vergonha não somente para elas, mas também para eles, porque alguns ou algum deles tiveram que estar à espreita daquela mulher. Dentre todas ou muitas, ela tinha sido a escolhida. E arrastam aquela mulher como faziam costumeiramente e a trazem a Cristo. Mas eles não simplesmente acusam aquela mulher, eles querem acusar Jesus. Quando eles a trazem, eles estão procurando motivo para condenar Jesus. E eles começam dizendo: na lei Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. E eles insistiram, e como eles insistiram, Jesus se levantou e disse: aquele que não tiver pecado dentre vós, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E quando Jesus acaba de dizer isso, ele se abaixa e começa a escrever novamente. E depois de ouvirem isso e acusados pela própria consciência, porque desta só Jesus pode nos livrar, da consciência que pesa, da consciência que acusa, só Jesus pode nos livrar. Mas eles não foram livres do peso da consciência e se retiraram da presença de Jesus. E as pessoas que se retiram da presença de Jesus são as pessoas que não são livres. Quem foi livre de verdade permanece na presença de Jesus. Aleluia. E eles se retiraram da presença de Jesus. E diz a Bíblia que ficou só Jesus e a mulher. E quando fica só Jesus e a mulher, Jesus se ergueu e, vendo só ela e mais ninguém, lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus não disse nosso. Jesus disse aqueles teus. Porque ainda que a intenção deles fosse procurar ocasião para acusar Jesus, eles não acham ocasião para acusar Jesus. Então Jesus olha para ela e diz: onde estão os teus? Ela diz: ninguém me condenou, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Agora ele vai gerar liberdade, ele vai livrar aquela mulher. E ele diz: eu não te condeno. Vai e não peques mais. E aquela mulher agora foi livre. Ela foi livre porque Jesus a libertou da condenação da lei. Por que aqueles homens vieram com pedras? Porque a lei de Moisés, a lei de Deus dada a Moisés foi escrita em pedras. E como a lei de Deus dada a Moisés foi escrita em pedras, a pessoa que transgredisse a lei deveria ter sobre si as pedras. Ela quebrou a lei, então pela lei ela seria quebrada. Quebrou a lei da fidelidade, quebrou a lei da pureza, quebrou a lei da santidade, quebrou a lei do compromisso que estava escrita na pedra. Então a lei que estava escrita na pedra iria quebrá-la no momento do apedrejamento. Então Jesus diz: quem não tiver pecado, atire. Ninguém teve coragem de lançar a lei sobre ela, porque o peso da lei não estava só nas pedras nas mãos deles. O peso da lei estava na consciência deles.
A consciência pesou, eles tiveram que se retirar. Mas o peso das pedras não quebraram aquela mulher. Porque aquele que é Deus desde o Antigo Testamento, que escreveu a lei a Moisés, tem o poder de livrá-la da condenação da própria lei que ele mesmo escreveu. Aleluia! E ela se retira, livre da condenação da lei. E Jesus veio, encarnou, morreu por nós, cumpriu toda a lei para nos livrar da condenação da lei, assim como livrou aquela mulher. Então a lei de Moisés já não nos condena. A lei da consciência não pode nos condenar. Ela faz isso, mas ela não pode nos escravizar se em Cristo estamos. Aquela mulher foi livre da condenação, porque o único que podia condená-la não a condenou. E eu pergunto, quem era que podia condená-la? Jesus. E ele não a condenou. Eu também não te condeno. Aleluia. Porque ele deixou claro aos discípulos que ele não veio destruir o pecador, mas salvar o pecador. É o pecador que se destrói. Quem se autodestrói. Ele disse no versículo 15 do capítulo 8 que ele não julgava segundo a carne, a ninguém ele julgava segundo a carne. É um trocadilho de palavras. Eu não julgo segundo a carne, a ninguém julgo segundo a carne. Porque ele é juiz. Ele é o único que pode julgar, condenar, ele é juiz. Mas ele a libertou da condenação da lei, porque foi ele que escreveu a lei, ele veio para cumprir a lei. Então ele diz, ela não pode cumprir a lei, eu vim cumprir por ela. Então antecipadamente eu vou libertar ela. Aleluia! Ele a livrou daquilo que gera condenação. O pior não é a condenação, o pior é o pecado. Condenação é resultado, pecado é fonte. Repito, condenação é resultado, pecado é fonte. O que é pior? O resultado ou a fonte? Estou perguntando, pode responder, se errar, aprende. O que é pior, a fonte ou o resultado? A fonte. E você acha que Jesus gosta de tratar o quê? O resultado ou a fonte? A fonte. É por isso que ele diz, eu não te condeno. Resultado. Não peques mais. Fonte. Aleluia. Êxodo capítulo de número 15, Moisés canta: o Senhor se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro.